Navegando pelo Instagram, você provavelmente já se deparou com alguma pessoa que parecia trabalhar com investimentos. Estava dirigindo o seu carrão ou mostrando a sua mega mansão. E você provavelmente ficou se perguntando como que essa pessoa fez para ter tudo isso? A verdade, ela é bem mais complexa do que parece. Mas existem sim alguns pontos em comum que todos os grandes investidores de sucesso se atentaram. E nesse vídeo eu vou mostrar para você, na prática, quais são os 3 pilares fundamentais para o sucesso nos investimentos. Eu sou o Felipe Sartori e vem comigo que hoje a gente vai aprender. Alguns devem estar se perguntando quais são esses pilares para ter sucesso nos investimentos. É investir numa ação específica que ninguém conhece? É investir em imóveis? Ou até mesmo devem pensar que aqui eu vou passar uma receita de bolo que é apenas seguir e vai tornar você muito rico. A verdade é que não existe milagre, não existe dinheiro fácil. E as pessoas perdem muito tempo tentando rentabilizar o seu dinheiro através de apostas, investimentos mirabolantes, estratégias ultra agressivas, enquanto na verdade elas deveriam estar se preocupando com o básico. E o básico consiste numa pirâmide. E não. Eu não estou falando de uma pirâmide financeira, mas sim uma analogia que eu utilizo para explicar a dinâmica da construção patrimonial através dos investimentos. A pirâmide funciona da seguinte forma: ela dá a base, ela é a sustentação para o restante da construção. O mesmo vale para os edifícios. Quanto maior a pirâmide, maior o edifício, maior é preciso a base. Sem uma boa base, se torna muito mais difícil o restante. A obra começa a ser perigosa, os riscos são maiores. E puxando essa analogia para os investimentos, a base é o tempo. Muitas pessoas acreditam que o mundo dos investimentos só está disponível para os ricos. É claro que existem casos e casos, mas na verdade a maior parte das pessoas só se tornou ricas porque investiram. Investiram em ações, investiram em imóveis ou até mesmo investiram nos próprios negócios, nas empresas que geram a renda dessas pessoas. O fato é que não existe um momento perfeito para estar investindo em nenhuma dessas classes que eu mencionei anteriormente. Existem sim momentos onde as ações podem ser melhores, investir na própria empresa vai ser mais interessante, imóveis, mas esperar esse momento exato pode fazer com que você perca muito tempo ou até mesmo nem comece a investir. Quanto antes você começar, melhor vai ser para você. Vamos analisar alguns exemplos aqui para facilitar um pouco o raciocínio. O nosso caso número 1, ele é o Pedro. Ele é um estudante universitário que acabou de conseguir um estágio. Como ele mora com os pais e ganha só um salário mínimo, ele se comprometeu nesse momento de vida a investir R$500 todos os meses para um projeto de aposentadoria futura. Vamos imaginar que por mais que ele tenha saído da faculdade, conseguido outros empregos, o custo de vida foi aumentando, algumas coisas foram acontecendo, mas ele conseguiu se comprometer com esses R$500 até os seus 35 anos de idade. Considerando a média da taxa de juros do país nos últimos anos, a gente estima algo em torno de 9%. Do início do trabalho até os 35 anos do Pedro, ele acumulou um total de R$183 mil. Quando o Pedro viu esse montante acumulado, ele pensou, poxa, isso não é muito, não consigo nem comprar uma casa com isso. Eu vou deixar isso aqui guardado e vou investir em outra coisa. E ele voltou aos 65 anos depois para ver o que tinha acontecido. Mas antes de entender o que aconteceu com o montante do Pedro, vamos trazer outro exemplo junto para esse caso. Vamos trazer o exemplo do Rafael. O Rafael é um homem de 40 anos, já casado, tem sua família toda estruturada, mas ele nunca investiu na vida. Ele é concursado e ele ganha muito mais do que Pedro ganhou no começo da vida. Hoje ele ganha os seus R$10 mil. E para compensar esse tempo que ele ficou parado sem investir, ele resolveu que ele vai aportar bem mais do que o Pedro aportava. Ele vai aportar R$2 mil por mês. Ele vai aportar 20% de toda a renda dele. É um número bem considerável, considerando que a pessoa tem família, tem gastos, mas ela vai se comprometer com isso. Só que ele não pode se dar o luxo de parar. Ele vai se aposentar, o Rafael vai se aposentar aos 65 anos, então dos 40 até os 65, ele vai estar ali aportando esses R$2 mil todos os meses. Agora, pergunto, qual desses dois cenários a gente vai ter um montante final maior? O Pedro, que começou a investir quando era jovem, aportava um pouquinho todos os meses, depois parou porque não viu mais o retorno que desejava. Ou o Rafael, que aportou bem mais por nunca ter investido antes, mas teve menos tempo ao seu favor para os investimentos. Bom, o Rafael, quando viu o recurso que ele conseguiu juntar aos 65 anos, ele se deparou com um montante na casa de R$2,1 milhões. Enquanto o Pedro se deparou com uma cifra de R$2,4 milhões, uma diferença de R$300
R$10.000. Ou seja, Pedro investiu menos e por menos tempo. A diferença é que ele deixou o recurso trabalhando ao seu favor por um período bem maior. Enquanto o Rafael tentou compensar esse tempo que ele não investiu aportando mais dinheiro, mas não foi o suficiente. A ideia aqui é mostrar para você a magia dos juros compostos. Como jogar o tempo a seu favor é muito importante. Imagina ainda nesse cenário se o Pedro tivesse continuado investindo, se ele não tivesse pensado que teria outra possibilidade, ou se ele tivesse simplesmente direcionado um recurso um pouquinho maior. A diferença teria sido ainda maior. E eu não estou falando isso para desestimular você que não começou a investir nos seus 20 anos de idade, como o caso do Pedro. Eu estou falando isso para mostrar na prática que quanto antes você começar a investir, maiores serão as chances de ter um retorno interessante ao longo do tempo, independente do prazo que você estiver escolhendo. Claro, quanto mais tarde você começar a investir, menores serão essas chances de multiplicação de patrimônio com o tempo ao lado. Por isso é muito importante alinhar as expectativas do que você quer e do que é possível. E vale sempre lembrar que o que vai enriquecer de fato você é o seu trabalho, é um bom planejamento, é jogar com o tempo ao seu lado. Com raríssimas exceções, os investimentos não vão montar o principal do seu patrimônio. Os rendimentos provenientes dos investimentos apenas vão acelerar o processo de construção patrimonial que o seu trabalho já está proporcionando para você. O meio da pirâmide é o aporte. Nesse tópico eu não vou me atentar ao óbvio, mas é claro que quanto mais dinheiro você aportar, mais dinheiro você vai ter no final. Por isso a minha recomendação é sempre foque na sua profissão. Busque aumentar as suas fontes de renda, para depois sim pensar em aportar de uma maneira consistente. O rendimento das ações dificilmente vai superar o seu empenho profissional em busca de um aumento salarial. O problema é que muitas pessoas utilizam a questão salarial como uma justificativa para nunca começar a investir, visto que não ganham o suficiente para tal. O que essas mesmas pessoas deveriam fazer é o seguinte: aportar qualquer valor inicial para ir criando esse hábito de poupança que poucas pessoas de fato têm hoje em dia no Brasil, a fim de que quando a situação financeira dessas pessoas melhorem, elas já criaram hábito e vão conseguir fazer um direcionamento bem mais assertivo e disciplinado para os investimentos. E aí sim, contribuir substancialmente para uma construção de um patrimônio relevante. Aqui eu separei um estudo bem interessante para exemplificar isso para você, mostrando quantos anos, em média, você precisa para alcançar um rendimento mensal equivalente ao seu salário. Eu usei a mesma taxa de juros das simulações anteriores com o Pedro e o Rafael. Uma média da taxa de juros Selic nos últimos anos ficou na casa de 9% ao ano, ou 0,72% ao mês. Nesse estudo, a gente vai analisar 4 cenários diferentes. O primeiro, onde a pessoa aporta 10% do salário dela, o segundo, 20%, o terceiro, 30%, e o último, 50%. É importante ressaltar que esse cálculo ele é sobre um salário, independente de qual seja. Vale tanto para uma pessoa que ganha R$1.000, quanto para uma pessoa que ganha R$10.000. Para você conseguir o equivalente do seu salário em renda passiva, ou seja, todos os meses caindo na sua conta rendimentos equivalente ao que você tem de salário mensal, aportando 10% do seu salário, serão necessários 28 anos para alcançar o equivalente à sua renda mensal. Caso contribua com 20%, esse número já cai para 21 anos. E com 30% para 17%. E caso você consiga aportar metade de todo o seu rendimento mensal, em apenas 13 anos, você vai estar conseguindo o equivalente ao seu salário em rendimentos dos seus investimentos. Utilize isso como uma motivação, como uma base. Não é nada exato, mas é um bom indicativo para mostrar que focando no seu trabalho, ganhando mais dinheiro, vai contribuir bem mais para a construção de patrimônio do que buscar comprar e vender ações tentando ganhos exorbitantes. Que é mais um exemplo prático? Vamos voltar para o exemplo da pessoa que poupa 10% do seu salário, considerando um salário de R$10.000. Em 28 anos de contribuição, ela vai alcançar um patrimônio final na casa de 1,4 milhão. Agora vamos supor que ela pare de acompanhar tanto o mercado, foque mais no trabalho dela, em desenvolvimento pessoal e consiga um aumento de 10% em cima desses R$10.000. Então agora ela está ganhando R$11.000. Caso agora ela venha conseguir agregar essa diferença de R$1.000 todos os meses no seu aporte, ela vai estar aportando um total de R$2.000 todos os meses. E nesse mesmo período de 28 anos, o patrimônio dela não vai mais ser 1,4, mas sim 2,8 milhões. Ou seja, o dobro. Mostrando a importância da especialização em diversas áreas.
visto que hoje em dia existem muitas empresas que têm incentivos para pessoas que constroem carreiras, se especializam, buscam certificações, cursos e afins. E por fim, a gente chega no topo da pirâmide, a rentabilidade. Nesse tópico aqui eu não vou me estender muito. Afinal, como já vimos anteriormente, o que de fato contribui para uma construção patrimonial é o tempo e os aportes. Mas é claro que a rentabilidade pode ajudar sim, principalmente quando jogar aliada ao tempo e aos aportes. Claro que uma rentabilidade de 20% a 30% ano é fantástica para uma construção patrimonial, mas é quase inviável para a maior parte dos investidores. Nessa imagem, nós conseguimos observar um pouco de como foi a rentabilidade anual média de alguns dos maiores investidores de todos os tempos. Mas querer buscar uma rentabilidade dessas de maneira consistente, anos após anos, é a mesma coisa de querer jogar basquete como o LeBron James. É claro que seguindo algumas dicas, utilizando alguns estudos e maneiras de investir comprovadas, é sim possível ganhar um retorno adicional. E é aqui que está o foco dessa parte do vídeo. O principal fator a ser analisado é a relação risco-retorno. Basicamente, tentando entender o custo-benefício do retorno que o investidor está tendo na sua carteira. Esse é um tema um pouco mais complexo, mas de extrema importância se você quer ter sucesso ao longo dos anos nos investimentos. O que eu quero dizer é que quanto maior o retorno que você está tendo na sua carteira, maior também é o risco que você está atrelando a ela. Seja o risco de calote por parte de um banco que você investiu via um CDB, ou o risco de uma desvalorização de ações no mercado de renda variável. O que você deve de fato se atentar no dia a dia é o seguinte: eu estou correndo um risco condizente com o meu perfil? Se você é uma pessoa que não quer ver o seu patrimônio oscilar drasticamente do dia para a noite, você precisa ajustar os seus investimentos para isso. Você não deveria estar pensando em ações, criptomoedas, mesmo que isso signifique para a sua carteira um retorno menor. O melhor investimento é aquele que você consegue dormir tranquilamente todas as noites, sabendo que quando acordar e abrir o saldo da corretora, você não vai ficar angustiado, não vai querer desistir de toda uma estratégia que está fazendo porque o mercado não andou a seu favor, porque o dólar disparou, porque uma notícia do país prejudicou a rentabilidade da sua carteira. E essa oscilação, ela não vai afetar outras áreas da sua vida. Porque quando é algo muito drástico, pode ser com que a rentabilidade vista na tela do celular prejudique outros aspectos profissionais, pessoais. E o retorno que você está ganhando a mais não compensa a qualidade de vida que você está perdendo em outros pontos. O resumo desse vídeo é o seguinte: não existe fórmula mágica para o sucesso nos investimentos, mas sim uma estrutura em formato de pirâmide que vai auxiliar na construção patrimonial. Alinhe as suas expectativas com o tempo que você tem. Não adianta querer investir para 10, 20 anos se o seu horizonte é de apenas 5. O que também não quer dizer que não seja possível obter retornos interessantes por um período menor. Foque no seu trabalho. Um pequeno aumento salarial proveniente de uma especialização pode potencializar muito mais na construção de patrimônio do que perder horas e horas tentando escolher a melhor ação para os próximos anos. E por fim, mas não menos importante, a rentabilidade dos investimentos apenas acelerará o processo de multiplicação patrimonial. Com raríssimas exceções, não é a rentabilidade dos seus investimentos que vai deixar você rico. E claro, busque uma rentabilidade condizente com o seu perfil, com o seu objetivo e com a sua realidade de vida. Investimento bom é aquele que não tira o seu sono. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Ficou com alguma dúvida que não foi esclarecida aqui no vídeo? Comenta, ou me segue lá no Instagram e me manda uma mensagem. Eu estou constantemente respondendo dúvidas ou compartilhando conhecimentos diários dos meus seguidores. E não se esqueça, cuide bem do seu dinheiro.